O casamento e a lei. Graça e paz, irmãos. Vamos dar continuidade ao nosso estudo do livro de Romanos. Estamos agora no capítulo 7, nos versículos 1 ao 6, que diz: Meus irmãos, falo a vocês como a pessoas que conhecem a lei. Acaso vocês não sabem que a lei tem autoridade sobre alguém apenas enquanto ele vive? Por exemplo, pela lei a mulher casada está ligada a seu marido enquanto ele estiver vivo. Mas, se o marido morrer, ela estará livre do casamento. Por isso, se ela se casar com outro enquanto seu marido ainda estiver vivo, será considerada adúltera. Mas se o marido morrer, ela estará livre daquela lei, e mesmo que venha se casar com outro, não será adúltera. Assim, meus irmãos, vocês também morreram para a lei, por meio do corpo de Cristo, para pertencerem a outro, aquele que ressuscitou dos mortos, a fim de que venhamos a dar fruto para Deus, pois quando éramos controlados pela carne, as paixões pecaminosas despertadas pela lei atuavam em nosso corpo, de forma que dávamos fruto para a morte. Mas agora, morrendo para aquilo que antes nos prendia, fomos libertados da lei, para que sirvamos conforme o novo modo do Espírito, e não segundo a velha forma da lei escrita. Paulo está ilustrando a ideia que os cristãos, os novos convertidos a Jesus, haviam morrido para a lei e não sobre casamento ou divórcio. Quando somos libertos da lei, ou seja, morremos para o que nos prendia e agora devemos seguir o modo que o Espírito nos ensina e não pela lei antiga. Paulo usa a ilustração do casamento como um apelo a respeito da relação entre marido e mulher, simplesmente para mostrar que, quando o homem casado morre e a conexão entre ele e sua esposa é dissolvida, a lei do casamento deixa de ser obrigatório para ela. Assim, uma separação ocorreu entre os cristãos e a lei, na qual os cristãos, ou seja, a igreja, agora se tornam mortos para a lei, estão libertos para um novo relacionamento, e esse é com Cristo. A lei não tira mais a sua vida e nem a sua paz, pois o Evangelho do Senhor preenche agora a sua igreja. O apóstolo ilustra o princípio geral de que a morte dissolve a obrigação legal. Era essencial para o argumento que nós, e não a lei, devíamos ser o moribundo, já que somos nós os crucificados com Cristo, e não a lei. Esta morte dissolve nossa obrigação matrimonial com a lei, deixando-nos livres para contrair uma nova união com o ressuscitado Jesus Cristo, para a glória de Deus. O comentário de Barnes é muito importante. Ele fala que o sentido é que a morte libera o homem das leis pelas quais ele foi obrigado em vida. É um princípio geral, relacionado com as leis do país, a lei dos pais, a lei de um contrato, entre outros. Este princípio geral o apóstolo passa a aplicar com respeito à lei de Deus. Assim, amados irmãos e irmãs, a lei morreu para nós, não nós para a lei, mas que propositalmente inverteu a figura. Isso foi para evitar a dureza para os ouvidos dos judeus. E hoje é um ótimo momento para lembrarmos de nossa união com Cristo Jesus. Nós somos a igreja do Senhor Jesus. A igreja é a noiva e Jesus é o noivo da igreja, irmãos. Amém. Glória ao Senhor. Vamos orar.
Senhor Deus, eterno Pai, obrigado, Jesus, por esse privilégio de chegarmos à Tua presença em nome de Jesus. Agradecemos, Pai, ao Senhor por mais esse momento, mais esse devocional, mais uma semana se finda, e agradecemos, ó Deus, por cada leitura, cada palavra, cada ministração. Fica, ó Deus, com meus irmãos, minhas irmãs e os ouvintes que nos acompanham nesse canal. Te agradecemos pela vida deles. Abençoa, Pai. Eles estão precisando em cada momento. Analisa com carinho cada pedido deles, Pai. Essa é a minha oração, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Lembrando que amanhã teremos um estudo específico sobre os avisos de Deus à humanidade desde o início da criação, em que estamos agora na última oportunidade. Assistam, Deus abençoe e até amanhã.